Olá, boa tarde, sextou e eu tô muito animada hoje porque essa é a última live do ano, porque marca o encerramento de um ciclo, né? Vou colocar aqui nos comentários, vou fixar aqui qual é o assunto da live, para quem for entrando posteriormente saber, né, do que se trata. Deixa eu publicar aqui, deixa eu tornar fixo, né? E é isso aí. Bora começar, porque o tema da live hoje é muito importante, principalmente para o momento do ano que a gente se encontra hoje, né? Dezembro, final de ano, festas chegando. E junto com tudo isso vem junto as expectativas do que esperar para o próximo ano. E aí, às vezes, as pessoas acabam ficando um pouco desanimadas em observar se elas atenderam ou não as expectativas também do ano que passou, né? E aí, uma coisa que enquanto vocês vão entrando, enviando, convidando o pessoal, eu quero também me sentir à vontade aqui para dar um feedback de como foi o meu ano. E eu posso dizer para vocês que esse foi o ano que eu mais trabalhei, né, em questão profissional, foi o ano que eu mais tive demanda de trabalho, foi o ano que eu mais me adaptei, readaptei e, de fato, estou aqui muito contente, de fato, de estar encerrando esse ciclo. E eu tenho certeza de que eu não fui a única, eu acho que muitas pessoas durante este ano tiveram muitas transformações, tiveram muitas dificuldades e, de fato, tendem a ter, nesse período do ano, um momento, né, de reflexão para, de fato, ver quais os frutos que se colheu, né? E o tema de hoje, ele fala muito sobre mudança, né? E eu já inicio falando para você que um dos pilares mais importantes para alcançar a mudança é o desejo de mudar. Porque tem muitas pessoas, né? Isso no consultório, isso das pessoas que me acompanham nas redes, isso de pessoas que eu convivo assim na minha vida. Eu vejo muito se queixando da necessidade de mudar, da necessidade de que, poxa, eu não estou feliz da forma como eu não estou satisfeita com o que está acontecendo e deseja pela mudança, mas na hora de aplicar não consegue. Não por medo, por insegurança ou por de fato não ser um desejo mesmo. Então não basta somente desejar, que já é um grande passo, você tem que desejar a mudança, mas sim correr atrás disso. Porque nada vem sozinho, né? E quando a gente aqui, né, eu com vocês, a gente vai conversar sobre 10 atitudes que podem nos contribuir, que podem nos ajudar a amadurecer emocionalmente, para lidar, para entrar nesse ano com o pé direito, para lidar aí de uma forma mais leve, com muitos problemas que provavelmente você se deparou nesse ano. É interessante saber se você sabe o que significa isso, se você tem conhecimento do que amadurecer pode significar ou significa na sua vida ou na vida de alguém. E eu inicio dizendo para você o seguinte, que amadurecer emocionalmente não tem nada a ver com a idade, tá? Porque é muito comum as pessoas falarem, ela tem maioridade, então de fato já é uma pessoa mais madura. E nem sempre é isso. Sim, a vivência conforme o tempo vai agregando nos seus aprendizados, mas a grande chave é isso, é o aprendizado. Porque existem sim, na realidade em que nós vivemos, pessoas com muito mais idade que não têm o número de aprendizados que uma pessoa mais jovem, mas não porque ela não teve vivências, mas porque ela não se permitiu aprender com os anos que ela viveu. Não se permitiu aprender com as dificuldades, não se permitiu aprender com as conquistas. Então, só aqui você já vai ver que não é uma questão de idade que muitas vezes o senso comum faz com que a gente acredite. E aí eu coloquei até aqui 4 observações muito importantes de quando você se perguntar, né? Será que eu sou uma pessoa madura na minha vida? Será que eu levo a vida de uma forma madura? E eu coloco aqui que ser madura é uma forma de você respeitar a si mesma. De você ter esse respeito, de você ter de fato uma intimidade, de você ter conhecimento das suas próprias emoções. Esse é o ponto mais importante de uma pessoa que se considera madura ou tem dúvidas de como identificar isso. Se você sente que você tem intimidade consigo, que você sabe o seu limite, que você se respeita e que você tem ali de fato um conhecimento das suas emoções do seu dia a dia, isso já demonstra sim um comportamento maduro.
E sem falar que é ter mais flexibilidade para lidar com os problemas que antes te tiravam o chão. E aí, por exemplo, eu vejo, né, dentro da minha realidade clínica, nos atendimentos, os meus pacientes, às vezes, nas mesmas situações, tendo as mesmas dificuldades, mas lidando com aquilo de uma forma muito melhor, muito mais leve, de uma forma mais sábia. Isso tem um grande poder de influenciar, inclusive, na hora de resolucionar esses problemas. E sem falar que é uma ferramenta que, quando a gente se torna maduro, que adquirimos, de também estarmos mais propensos e mais flexíveis de lidar também com frustrações. Né? Frustrações, expectativas, que são duas coisas que andam lado a lado ali, para quem sofre de ansiedade, muitas vezes não sabe lidar, e aquilo agrega muita pressão, muita tensão e compromete ali o passo a passo dela no dia a dia. E aí eu até trago aqui para vocês, para ilustrar, antes de eu começar a falar de fato quais são essas 10 atitudes que você pode ter no seu dia a dia que pode contribuir para você alcançar esses passos que eu te falei, é que recentemente eu acompanhei um caso no consultório em que a minha paciente ela viveu de uma forma muito legal este processo e foi bem natural. Ela tinha a dor, ela tinha a dificuldade dela e com o passo a passo que ela foi tendo na terapia, ela começou a amadurecer, ou melhor, né, florescer, igual ela mesma falou para mim. E com isso, ela começou a refletir de uma forma, ou melhor, isso começou a refletir de uma forma tão positiva no seu relacionamento com ela mesma, no relacionamento com outras pessoas, na forma como ela enxergava os problemas dela. E sem dúvida, isso melhorou muito. Isso trouxe para ela a visão de que eu estou numa situação que eu tenho dificuldade, mas eu tenho sim capacidade de resolver, eu tenho sim outras possibilidades. É você ampliar o seu campo de visão para aquilo que muitas vezes, quando a gente está desesperado, quando a gente está angustiado, quando a dificuldade está falando muito alta, quando as emoções assumem o controle da nossa vida, a gente não consegue ver. E o maior pilar de estar maduro emocionalmente é você estar no controle de si, não as suas emoções, não o seu medo, não a sua raiva, e inclusive até o amor. Mesmo que o amor seja um sentimento tão positivo, você tem que ter controle sobre ele, porque senão ele pode fazer você se frustrar, se entregar cegamente a coisas, a pessoas, né? A se arriscar de uma forma, às vezes, sem considerar as consequências. Então é muito importante a gente sempre estar de olhos bem abertos para o que está acontecendo, com a forma como a gente está se sentindo, né? E aí, Bia, quais são as 10 atitudes? Fala algo que eu estou ansiosa para saber. E eu espero que essa ansiedade seja boa, tá? Não quero ninguém aqui tendo taquicardia, estando aí com as mãos suando para ouvir o que eu tenho para falar, porque essa ansiedade é ruim e a gente não quer aqui. Mas vamos lá. A primeira de todas, a primeira atitude que eu acho que você tem que sim começar a colocar em prática a partir de hoje, se você puder. Não espera o ano que vem, não. Começa a colocar em prática hoje, né? Faça o seu tempo, que no caso abra mão da perfeição, abra mão de detalhes. Quando você se permite viver de acordo com a sua realidade, não fica ali criando prazos, criando coisas que não vão só fazer você procrastinar mais, mas que talvez vão fazer você pensar de que sempre tem que ter algo a mais para dar o primeiro passo, e não é assim, né? É interessante ouvir muitas pessoas falando assim, eu só vou fazer atividade física no tal dia. Aí elas esperam chegar o tal dia. Eu só vou começar a dieta na segunda. Eu só vou começar a trabalhar em tal projeto quando eu tiver equipamento para isso. É ótimo pensar em condições de organização, de melhorar, mas também é ótimo a gente aceitar e se arriscar com os equipamentos, com as estruturas que estão disponíveis para nós naquele momento. E não ficar pensando no que, o que eu não tenho, não vai ficar bom porque eu não tenho isso, eu não consigo fazer aquilo. Não,
faça, se arrisque, faça o melhor com aquilo que você tem e melhore com o tempo. Eu aprendi isso na prática, inclusive é uma coisa que o Mário Cortella, Mário? Me fugiu o nome, mas é o Cortella que fala. E essa frase para mim na época ficou tão marcada por conta de que eu vejo isso muito na prática, também vi muito isso na minha vida como pessoa e de pessoas que eu acompanho mais de perto, essa questão de que eu não vou fazer porque eu não tenho um celular bom para gravar um vídeo, eu não vou me exercitar porque eu não tenho um tênis confortável, eu não tenho roupa, eu não tenho uma maquiagem, a minha casa tá bagunçada para eu dar uma festa. Não! Use do que você tem e não crie obstáculos e não crie a ilusão de que se você tivesse algo a mais poderia ser melhor, porque pode até ser que amanhã você conquiste isso, aquele tênis tão confortável e ainda assim você fale, acho que eu preciso de alguma coisa a mais antes de começar a fazer a minha atividade física, né? Então é importante você não se apegar tanto a esses detalhes, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Tem gente rindo aqui. Eu vi um post sobre perfeccionismo ontem e falava isso também, não deixar isso te parar. Exatamente. Exatamente, porque o perfeccionismo, ele paralisa, né? A segunda atitude que você deve ter sempre com você é o hábito de estudar. E não estou falando ali do estudar a matemática, a história, a geografia, nada disso, gente. É não só isso, mas muito mais. É você se permitir estudar assuntos que você gosta, é você se permitir estudar assuntos de sua curiosidade, é você ter consciência de que quando você se abre a essa possibilidade de sempre obter conhecimento, é uma ótima ferramenta de você lidar inclusive com preconceitos. E hoje em dia a gente vive numa geração cheia de preconceitos por conta de uma falta de informação, não porque a informação não existe, mas por não ter esse hábito de procurar se informar, por não ter esse hábito de estudar. E estudar é um comportamento assim maravilhoso para todos aqueles que aderem, porque só vai ter ganho. E se tem uma coisa que ninguém de fato tira de nós é o nosso conhecimento. Mas olha, eu não quero que você abra seu livrinho aí, leia, estude, absorva o conhecimento e fique acumulando aí para você. Não, passe para frente, ensine o seu colega, publique nas redes, mas mostre para as pessoas o dom que você conquistou ao estudar alguma coisa. É até aquela questão, né, de você incentivar o outro a fazer uma coisa que ela também está vendo que está te proporcionando bem, né? E o terceiro passo é sobre você sempre procurar se jogar, de fato, nas novas experiências. Não pense em ficar nas zonas de conforto, né? Quebre o hábito de ficar nessas zonas de conforto e a melhor forma disso é a gente se desafiando diariamente, é a gente se permitindo experienciar coisas novas, mesmo estando com medo do que aquilo pode representar, tá? É uma coisa que a minha mentora sempre fala pra mim, vai com medo mesmo. Mas eu tô com medo, mas vai com medo mesmo. O medo, ele vai trazer ali alguma dificuldade, mas quando você experienciar, você vai ver que aquele medo ele era muito pequeno comparado ao que você tinha para ganhar. E toda experiência nova, ela sempre tem algo a agregar para nós. Mesmo quando o resultado não for dentro do que você esperava, que inclusive é um dos passos, é uma das atitudes que eu também vou entrar em detalhes aqui, é interessante você pensar o que aquilo também pode te proporcionar. De tipo, eu não quero mais isso, o que eu vou fazer para não presenciar mais isso, viver isso, né? Porque até muitas vezes o lado negativo tem muito a agregar na nossa vida e às vezes até mais, certo? E uma coisa que eu falei ontem, inclusive, na quarta para uma das minhas pacientes, foi até isso. Eu falei, a dor ela tem o dom de transformar a gente, porque é nas crises que a gente consegue ampliar nossa visão para enxergar o que é importante, para enxergar onde eu posso melhorar isso, o que eu posso fazer para evitar. Claro, desde que você tenha capacidade, ou melhor, não capacidade, mas que você se permita a olhar desta forma para o problema, para aquele resultado que não foi dentro do que você esperava. E a quarta atitude é você criar também o hábito de você se presentear.
é você ver na prática o quão benéfico é este ato. De você naquele dia em que você não está tão animada e você se proporcionar a sentir um prazer. Como se comprar algo que você gosta, desde um alimento a um presente, de você ver o seu filme favorito de infância, de você ligar para alguém que você goste, de você vestir aquela roupa que mesmo que você esteja em casa, passar uma maquiagem, mas se presentear e se permitir você viver algo que te faça bem. E não precisa, no caso, esperar por aquele dia em que você não vai estar bem para fazer isso. Faça isso, inclusive, nos dias em que você sente que está bem também. Para te ajudar a melhorar, para te ajudar a se sentir mais plena, com mais bem-estar ainda. A quinta atitude, né, que aí já chegando na metade das atitudes que eu tenho para dizer, inclusive vão comentando aí para eu saber se vocês colocam em prática alguma dessas que eu estou falando. E a quinta é a questão da organização. Você tem o hábito de fazer um planejamento diário, semanal, mensal, anual? Ai, Bia, mas eu não faço nada disso, eu vivo aleatoriamente, eu sigo a minha rotina. Não que isso tenha problema, mas quando a gente estabelece metas pessoais, eu não estou nem dizendo aqui de questão profissional, tá? Mas quando a gente estabelece metas pessoais, a gente não só tem o dom de nos motivar com base naquele propósito que a gente tem com base nas nossas metas, mas também de saber lidar melhor com as procrastinações, né? Porque muitas vezes a gente não procrastina aquilo que a gente não gosta, né? Porque assim, às vezes eu vejo pessoas, eu tô com preguiça, eu não quero, é chato, e de fato fica ali procrastinando, empurrando com a barriga. Só que tem gente que também faz isso também com coisas boas. Eu vou visitar aquela pessoa que eu gosto, eu vou fazer aquele prato maravilhoso, eu vou, enfim, ir em tal passeio. E ela sabe que é uma coisa que é tão legal, que vai se fazer tão bem para ela, mas mesmo assim ela procrastina. E por incrível que pareça, é uma coisa que é muito comum. Então, criar esse hábito da organização para a sua vida vai te ajudar a lidar até com isso, se caso for uma dificuldade para você. Agora, se a procrastinação não for uma dificuldade para você, e aí você me pergunta, então por que então eu colocar em prática essa atitude se eu não sofro com a procrastinação? Vai servir para você sempre se renovar, sempre se desafiar, sempre procurar por coisas novas, certo? E aí, indo para o sexto passo, deixa eu ver, antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu sempre penso... A Amanda tá aqui se identificando com tudo, hein? Vou me dar isso de presente. Sim, penso em metas de ano. Ótimo, ótimo, bacana. E a sexta atitude, que aí tem a ver com resultados, que é uma coisinha que eu comecei a falar agora há pouco, no passo 3, né? E o passo 6 é você se rever sempre. Reveja seus passos, recomece, dê a possibilidade de você viver algo diferente ou de você tentar mudar algo da qual não saiu da forma como você queria. É você aprender a analisar seus resultados. Uma coisa que eu aprendi também, estudando, é de que não existe fracasso, resultado fracassado, não existe resultado errado. Existe um resultado que não atendeu às suas expectativas. Existe um resultado que não alcançou algo da qual foi prometido. Mas é um resultado. Independente de tudo, é um resultado. Agora, o que muda aquele resultado é a forma como a gente olha para ele. E aí as pessoas tendem a olhar depois, por exemplo, de, enfim, estabelecerem a meta delas, aí fazerem lá no meio do processo, do passo a passo, e quando chega o resultado, não atende às expectativas dela, e ela olha o quê? Nossa, fracassei. Nossa, errei. Nossa, não deu certo. E agora? E agora que você tem a oportunidade de olhar para esse resultado e pensar o que eu posso ter feito para ter contribuído para não chegar naquilo que eu queria. Então aproveita desse resultado, porque ele é um ganho de qualquer forma, não é? É a possibilidade de você, inclusive, exercitar isso. Então vou recomeçar do zero.
vou recomeçar e colocar em prática aquilo que eu não consegui colocar no outro. É a ideia de melhoria contínua. É uma coisa que eu também tenho aplicado não só na minha vida, mas na minha vida pessoal, mas na vida profissional também. E para quem já me acompanha há um tempo aqui nas redes, vai perceber que eu sempre tento mudar as coisas para melhorar. E é uma atitude saudável, né? E eu vejo muitas pessoas com medo de aderir isso, com medo de pensar em sempre estar mudando por conta de causar a sensação de que está insatisfeito, né? E você procurar melhorar em algo não significa que você é ingrato pelo que você tem, muito pelo contrário. É tão bom que você quer procurar melhorar cada vez mais, né? E aí a sétima atitude que eu coloco para você, como forma de você aderir aí nos seus próximos dias, é você se dar a possibilidade de aprender a dizer não. E para quem consegue ter a coragem de dizer não quando quer, sem dúvida aí é uma experiência de liberdade que você pode ter. Porque é você não se cobrando por viver uma coisa que você não quer, é você não se cobrando por aceitar algo que você não quer, é você não se cobrando o tempo todo de inclusive agradar as pessoas. E dizer não é tão saudável quanto dizer sim para as pessoas. E você tem esse direito. E dizer não te faz de uma pessoa pior, muito pelo contrário. Você pode adquirir mais respeito, mais admiração e até ensinamento, inspirar pessoas a também terem essa atitude de dizer: eu também não quero, eu também vou aprender a dizer não. Então, olha o quanto de coisas que você pode causar com o não, e socialmente a gente aprende que o não é tão negativo, e muitas vezes o não pode ser positivo, ele pode ser permissível em algumas situações, e você tem sim direito de usar isso. E sabe quem é a única pessoa que impede você de fazer isso? Você mesma. Por medo dos julgamentos, por medo do que as pessoas vão pensar de você quando você dizer não. E não é assim. As coisas podem ser muito mais fáceis na medida em que você muda a sua percepção diante delas. E às vezes, e não estou nem falando aqui, né? A gente tende a pensar primeiro nos problemas. Mas se a gente for olhar para uma questão boa, né? Tipo, eu estou vivendo algo bom, então para que dizer não? Você vai dizer não quando aquilo estiver impedindo você ali de realizar suas atividades, de você perceber que assim, tá tão legal, mas se eu aceitar fazer isso aqui, um exemplo, vamos ilustrar para não ficar complicado aqui. Eu tô aqui num ritmo legal, profissional, tô dando conta da minha agenda, dos meus compromissos, da minha vida pessoal, e aí chega uma proposta que fica piscando ali para mim, e aí eu olho e falo, mas tá tão bom, por que eu vou aceitar isso? Percebe? Então, dizer não é só nas situações ruins, é também saber dizer não até quando você está bem e percebe que aquilo pode desestruturar aquele bem-estar que você construiu ali. E a oitava atitude, né, é inclusive um complemento do que eu comecei falando agora, do aprender a dizer não, é você se desapegar da ideia de agradar todo mundo. E aí eu tenho uma coisa muito curiosa para te dizer. Você sabia que a gente tende a agradar muito mais as pessoas quando nós estamos felizes com nós mesmos? Bia, como assim? Vai ter gente que vai me perguntar, Bia, como assim? Como assim? Não estou entendendo. Se você ou alguém que você conhece, você observa que tem a tendência sempre a procurar agradar o outro, ele acaba se desagradando, né? Porque se tem uma coisa que é impossível a gente agradar todo mundo, é muita gente para você agradar. E só que assim, quando você está de bem com você mesma, quando você está nessa harmonia, você tende a afetar as pessoas mais positivamente e nisso as pessoas vão olhar e falar, nossa, que bacana, eu quero estar mais perto dela, eu gosto de estar com ela, né? E aí, para pensar, você hoje, quando você está perto de alguém que você tem a oportunidade de escolher, e você vai escolher lá, você escolhe estar bem de quem te inspira, ou você vai estar bem, ou você vai escolher estar do lado de quem não te inspira, não tem nada a agregar para você, ou que você vê ali que ela até se esforça ali e você fala, poxa, né, ela tá abrindo mão dela, ela tá fazendo algo que não vai fazer bem para ela. E aí você vê, inclusive, algo que você consegue ver. Mas aí quando você olha para o outro lado, uma pessoa independente emocionalmente, que ela tá bem com ela mesma,
o que ela vai refletir para você é uma questão de inspiração, de você falar, nossa, que bacana, eu quero ser assim. E não é ser igual, mas se espelhar para você poder ser nessa forma, mas na sua versão, que é diferente. E vocês concordam? O que vocês acham? Vão falando aí. Ai, gente. A 10ª atitude, que é bem legal, e é uma coisa que eu apliquei bastante na minha vida, também coloquei isso para os meus pacientes e coloco agora para vocês, que é adquirir o hábito de pedir ajuda. É aceitar que você não vai dar conta de tudo, é aceitar que você é uma pessoa vulnerável, de que tem dificuldades e de que você pode sim, em algum momento da vida, você precisar de ajuda, né? E que você exercitar isso é uma forma de você reeducar a sua mente e a diminuir até aqueles níveis de autocobrança. Mesmo que você saiba fazer, tipo, vai você vir para falar assim para mim, Bia, eu trabalho sozinha, ou enfim, eu trabalho numa equipe, mas eu tenho um número de atividades muito grandes e eu sei fazer tudo. E eu faço tudo. Tá, mas você não acha que se você pedisse ajuda, falasse assim para a pessoa, olha, me ajuda nesta atividade aqui, você não acha que é uma forma de você mostrar para você mesmo que você pode ter esse hábito de espalhar não só responsabilidades, mas também, a partir dali, oferecer a oportunidade do outro se sentir pertencente do seu projeto, de você perceber ali que você pode contar com uma mãozinha a mais, de não criar aquela ideia de que, nossa, eu sou a Mulher Maravilha, dou conta de tudo, e não é assim. É muito mais saudável quando a gente aceita as nossas vulnerabilidades, quando a gente se permite errar, quando a gente se permite, não vou dar conta de tudo, então vou recorrer à ajuda. E isso é saudável. É você ser maduro o suficiente para reconhecer de que você não vai dar conta. Não é? E aí, por exemplo, aí a pessoa pode às vezes falar assim, né? Porque é uma coisa que eu já vivi ali no dia a dia. Tá, eu tô trabalhando, tô dando conta de tudo e se eu não der conta de tudo, eu vou me frustrar. Me falam, Bia, eu vou me frustrar se eu não der conta de tudo. Tá, e por que você não pede ajuda? Aí a pessoa fala, mas se eu pedir ajuda, eu não sei, aí eu vou pensar que eu não tenho capacidade de lidar com tudo sozinha e tudo. Tá, mas aí já é uma questão sua, de você lidar com as suas dificuldades, de você lidar com a sua visão diante disso. E não especificamente porque o ajuda representa essa incapacidade, muito pelo contrário. Ajuda não significa nada disso. Pedir ajuda não significa fraqueza, não significa que você é incapaz, não significa de que você não dá conta, não significa nada disso. Significa que você é uma pessoa tão humana que muitas vezes pode precisar de algum auxílio a mais para lidar com alguma coisa. Diferente, né? Quando a gente muda a nossa percepção diante da situação. E por último, a 10ª atitude que eu coloco aqui para vocês adquirirem na vida de vocês é procurar inspiração. Uma coisa que eu também acabei entrando um pouquinho ali na 8ª atitude, quando eu disse para você abrir mão de agradar todo mundo, é de que quando você busca ali nas suas atitudes diárias incluir algo que te inspira, seja algo, alguém, enfim, você consegue olhar para aquilo e pensar, poxa, é muito cedo para eu parar, é muito cedo para eu desistir. Você olha para aquela coisa que te inspira, para aquela pessoa e fala, ela também está ali continuando, lutando para conquistar os objetivos dela, então eu vou me espelhar nela porque ela me inspira e vou colocar isso em prática. Então, ter pessoas que nos inspiram e nos inspirarem em algo, seja em música, seja no esporte, seja num hábito que você tem ali para fazer no seu dia a dia, e isso te inspira a lidar melhor quando você estiver desmotivada, quando você estiver ali com dificuldade, é uma mão na roda, vamos dizer ali, para você colocar em prática no seu dia a dia. E aí, né, inclusive já caminhando para o final da live, uma coisa que eu iniciei falando no início, né, e eu reforço, é de que maturidade não significa o quanto você viveu, mas sim o quanto você aprendeu. Então, inclusive, eu quero te convidar a fazer uma reflexão com você mesmo no decorrer desse ano. O que você aprendeu? Quais foram as suas dificuldades?
Quais foram, de fato, dentro dessas dificuldades, os seus maiores desafios? E o que você aprendeu com tudo isso? Né? O que você também usou dali das suas ferramentas disponíveis ali no seu dia a dia, o que você usou para enfrentar esses problemas? Como que você se sentiu frente a isso? O que esse ano significou para você? Se você puder, coloca aqui nos comentários uma palavra que defina esse ano para você. Só para a gente ter aqui uma ideia do quanto essa reflexão pode ser necessária, né? E aí é importante também, não só no final do ano, a gente se abrir a possibilidade de fazer retrospectivas da nossa vida, como isso diariamente. Da gente rever os nossos passos, da gente analisar os nossos acertos, da gente aprender com os nossos erros e aceitar que as nossas expectativas, na maioria das vezes, não vão ser atendidas, tá? E entender de que quando eu me permito a fazer essa retrospectiva, pensar que eu estou aberta a ver, inclusive, as minhas falhas e aprender ali com elas, né? Por exemplo, tem gente aqui falando, esse ano foi péssimo para mim. Olha a oportunidade que você tem de mergulhar dentro desta ideia e questionar por que foi péssimo. O que eu aprendi nesse ano, por mais difícil que foi, o que você pôde aprender, o que você pôde de fato se permitir a olhar para a partir de agora começar a dar passos diferentes. Porque lembre-se que a dificuldade, ela é a grande responsável pela sua transformação. A dor, ela tem esse poder. Mas para isso a gente tem que permitir-se abrir mudar essa percepção para que a gente possa crescer junto com ela e não permitir com que essa dor assuma o controle da nossa vida e tire ali as nossas oportunidades, a nossa felicidade, comprometa nossos relacionamentos, enfim. Por isso é importante a retrospectiva. Olha, outras pessoas falando, foi um ano de oportunidade, bacana, outras pessoas falando que foi difícil. Esse ano foi um ano de aprendizado para mim, olha que bacana, né? E aí uma coisa que eu reforcei no início e falo agora com a Aline falando é o seguinte, aprendeu, aplica. Se você aprendeu, não guarda para você, não, aplica ali no seu dia a dia o que você aprendeu, o que você pode fazer a partir desse aprendizado para melhorar essa percepção, para melhorar as suas experiências, para melhorar as suas vivências. Porque a gente aprende dessa forma. Seria tão bom se a vida não fosse esse quebra-cabeças que a gente sempre tem que ir atrás de peças, né? Porque muitas vezes a gente está ali diante de uma situação que você fala, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Como é que eu vou enfrentar esse problema? E aí a gente tem que ficar correndo atrás daquela peça do quebra-cabeça para acrescentar ali. E aí quando encaixa você fala, nossa, que bom, que alívio. Não é? E é de fato isso. A gente sempre tem que estar em busca dessa peça perdida que em algum momento da vida a gente acaba perdendo, mas é importante você pensar que em algum momento você vai encontrá-la. Pode não ser no tempo que você espera, da forma como você queria, mas não desista e não perca o propósito e o objetivo de encontrar essa peça para você resolucionar os seus problemas. Certo, pessoas? Estou muito feliz de poder estar mais uma vez hoje contribuindo aqui com o que eu tenho de conhecimento, não só da minha área profissional, como da minha área pessoal, que é de fato algo que eu tenho a agregar. E desejar para vocês, de fato, que vocês façam sim essa retrospectiva, que vocês coloquem em prática todos esses 10 passos, essas 10 atitudes que eu compartilhei aqui com vocês. Porque eu tenho certeza que se vocês começarem a colocar pelo menos 5 desses 10 passos, dessas 10 atitudes que eu compartilhei aqui com vocês no decorrer da live, vocês já vão sentir uma diferença muito significativa no dia a dia de vocês. E aí, inclusive, eu quero até te convidar a compartilhar comigo depois, me dar um feedback de Bi, eu consegui colocar em prática, me sentir bem, ou estou tendo dificuldades. Lembrando que eu sempre vou estar aberta para vocês darem seus feedbacks, para a gente conversar ali diante das suas dificuldades. Certo? Então, eu quero desejar desde já um ótimo final de ano, um bom Natal para vocês, boas festas, né? Vou estar entrando de férias a partir de amanhã. Não vou sumir das redes, tá? Vou dar uma pausa nos atendimentos,
Porém, eu vou estar disponível aqui para a gente continuar compartilhando do que há de melhor, que são as nossas experiências, porque nada melhor do que a gente aprender com a nossa experiência e poder inspirar as outras pessoas com isso também. Então, um beijo para vocês e até a próxima, que eu espero que seja bem logo. Tchau, gente!